Foi preciso ouvir muitos nãos para poder ouvir os sims que fizeram toda a diferença. Nestes tempos de crise é muito importante unirmos e criarmos sinergias para conseguirmos absorver o espírito positivo de grupo e acreditarmos em nós próprios e, consequentemente, no nosso trabalho. Branca Cuvier nasceu em outubro de 84 em Lisboa. É uma artista que vem de uma linhagem de artistas. Começou no desenho e na pintura, mas especializou-se na joalharia, área na qual ganhou reconhecimento nacional e internacional, tendo inclusive desenhado joias para Lady Gaga. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. A arte é uma questão de perspectiva. É luz, sombra, forma, textura e às vezes é também apertar os olhos até aquilo fazer sentido. A convidada de hoje não vê só o corpo na arte, vê a emoção, a tensão, o silêncio. Bom, vê aquilo que não se vê. E para isso convém que a visão não seja um quadro pontilhista. Na Optivisão ajudamos a garantir que a única coisa abstrata é a arte, não a sua vista. Marque já o seu exame em optivisão.pt e veja as coisas como elas são ou como quisermos interpretá-las. Optivisão. Veja a diferença. Olá, Branca. Muito bem-vinda a este podcast. Obrigada pelo convite. Este foi mesmo um dos pontos altos da tua carreira, que é uma das poucas coisas que eu consegui ver em informação no Google. Este desenhar de joias para a Lady Gaga. Olha, eu acho que vou tentar desfazer aí um bocadinho essa notícia, porque na altura eu disse isso numa entrevista, que tinha feito um estágio em Amsterdão com uma artista espetacular que ela era Lucy McRae. Sim. E dentro do estágio fizemos de facto peças para a Lady Gaga, mas não fui eu que fiz. Claro que aqui em Portugal, em Lisboa, e pronto, e é normal que nós tão pequeninos mas tão grandes ao mesmo tempo, pronto, é inevitável querermos fazer de um detalhe uma notícia maior. Pronto, portanto, não foi propriamente, não fiz diretamente joias para a Lady Gaga, mas fiz. E fizeste. E como é que para quem não como é o meu caso, que é leigo nestas matérias da joalharia, Lucy McRae, como é que tu descreverias, ou como é que tu poderias comparar numa área que seja talvez um pouco mais conhecida para os nossos ouvintes? Como é que ela se compara assim a alguém? É uma estrela na área da joalharia? Não, ela faz principalmente body sculpture, pelo menos na altura fazia. Hoje em dia é muito mais performativo, mais conceptual, mais profundo, até aborda temas relacionados com a humanidade, não é? A parte social, como é que nós nos comportamos, as problemáticas todas que existem, de uma forma até extensiva e muito intensa. Mas na altura ela desenvolvia peças que o corpo pudesse usar e que representassem aquilo que tu estavas a pensar, ou até às vezes quase como se ela dava forma a peças ou melhor, dava forma a pensamentos que tinhas quando te querias expandir. Usava todo o tipo de materiais, e foi aí que eu gostei mais. Foi essa parte que eu gostei mais, foi de explorar os materiais todos e transformá-los de forma a que ganhassem vida. Mas tinhas que ver, é difícil explicar. Havia uma peça que era feita de colãs, e ela punha terra lá para dentro com sementes, e os colãs envolviam o corpo todo. De repente parecias um monstro, e passado uma semana a relva começava a crescer e era metamórfico, portanto era animal, muito animal. E eu já tinha esse lado assim mais. Tu inspiraste muito na natureza, nos animais? Sim, nas pessoas, mas na natureza. E esse lado assim, não escondido, não falado, misterioso, metamórfico, sempre me interessou muito. Portanto, acho que foi o momento em que eu validei esses meus interesses, se bem que depois acabei por não dar continuação.
voltei de Amsterdão e criei a minha própria marca de joalharia, que já não tinha nada a ver com isso, já eram carteiras e chamava-se Baguera Carteiras. Porque é que deixaste para trás essa parte que tinhas, enfim, ganho, ou que tinhas esse gosto que ganhaste em Amsterdão? Porque é que há essa clivagem, por assim dizer? Olha, porque na altura estávamos em crise, não é? Eu não queria ficar 2010. Em 2011, depois voltei no final de 2010 e já não queria ficar em Amsterdão, já não me fazia sentido. Tinha cá família, tinha o meu namorado, já não me estava a fazer sentido. E eu vim para cá com uma energia ótima de vou fazer, vou acontecer, vou explorar, vou tudo. E ainda tentei fazer algumas peças dentro dessa linha, não é? Desse conceito. Mas à minha volta estava toda a gente a começar, as pessoas estavam a começar projetos, estavam a começar empresas novas com um espírito empreendedor, estávamos a sair da crise e eu pensei, não, eu não vou ser tipo a weirdo que vai estar aqui a criar uma coisa que Portugal não precisa neste momento, pensei eu, então tenho que me adaptar. E então, cabeça empreendedora, lá reformulei as coisas todas, aprendi muito em Amsterdão a vários níveis, de como formar uma empresa, de como ser artista com pés e cabeça, porque é uma coisa que não nos ensinam na escola, tratar a parte toda burocrática e logística. Mas então sentiste essa necessidade de ter ou era uma vontade, que são coisas diferentes? Sentiste porque viste era uma necessidade porque eu queria viver daquilo. Okay. Ou seja, eu não ganhava dinheiro, portanto queria viver do que eu gostava de fazer. Mas podias trabalhar para terceiros quando trabalhaste em Amsterdão? Sim, mas não. Não, sim, mas não, pronto. Mas percebeste a minha pergunta assim. Não dava. Não dá. Porquê? Porque eu gosto muito da minha liberdade. Adoro a minha liberdade e gosto de trabalhar com os outros e não para os outros. E em artes é difícil. Se fores um designer gráfico, podes trabalhar num ateliê. Se fores arquiteto, também faz sentido. Enquanto artista, já não faz sentido. Como é que tu defines, se é que queres ou podes definir hoje em dia profissionalmente? Se calhar não gostas de rótulos, mas como é que... Olha, se tiver que ser fazes? Artista plástica, sim. Okay. Sim. Na altura não, na altura eu sou joalheira. Sim, e hoje em dia não? Não, hoje em dia não. Eu nos meus tempos livres eu pensei, eu venho de Amsterdão e vou continuar a fazer as minhas experiências esquisitas, joias com sabonete, joias com tintas e coisas e não sei o quê. Vou continuar a explorar esse lado muito sensorial da joalharia, da representação da extensão do corpo através de peças, mas tenho que ter uma coisa que eu gosto de fazer minimamente e que me dê dinheiro e que me possibilite viver, não é? Então pensei, vou criar uma marca de joalharia mais ou menos única, mas que seja acessível e que marque a diferença, mas não deixa de ser joalharia. Achar imenso que nos meus tempos livres ia conseguir fazer o que eu mais gostava, que é impossível. Tu, quando crias uma empresa, seja do que for, tens mesmo que dedicar a 100%. E uma artista plástica consegue viver só desse ofício? Hoje em dia sim. Sim. E antes também, mas na altura não me considerava artista, não é? Quer dizer, se calhar sempre fui, não sei, mas na altura eu achava que era... sentia-me... Eu não sei o que é que vou ser daqui a uns anos também. A tua avó era artista plástica? Sim. E a tua mãe pintora? Também, sim, artista plástica. Também artista plástica? Sim. E era inevitável que também fosses... Olha... Tu tens irmãos? Tenho 3 meus irmãos. Eu cresci com a minha meia-irmã, Madalena, que também é artista plástica. Quando digo artista plástica, estavas a dizer pintura. Sim. É porque nós todos fazemos um bocadinho de tudo. Okay. É inevitável, tem mais a ver com os sentidos, não é? Talvez a forma que fomos educados, em que ou seja, na minha família, a forma de educar é muito mais focada em estimular através dos sentidos, partires de ti próprio e dos teus sentidos para o mundo. Não é tipo o que é que os outros estão a fazer, o que é que os outros pensam e então eu vou me posicionar dessa forma. Não, é muito... Começamos a partir de nós, os nossos sentidos, o que é que nós gostamos, o nosso tempo sozinhos. Isso promove-se muito. Inevitavelmente, tendo nós à volta artistas e arquitetos, que os homens são arquitetos, as mulheres são artistas, não sei porque é que acontece assim. Mas isto é assim mesmo? É mesmo. Eu tentei escapar e não consegui.
Mas os teus irmãos conseguiram. O meu irmão também é arquiteto, se bem que é do lado do meu pai, portanto não é é mais o lado da minha mãe que são todos artistas e arquitetos e músicos também. Mas sim, era inevitável e é um bocado aquela coisa básica de um pai médico quer que o filho seja médico e por aí fora, ou advogado, ou seja o que for. Aqui é um bocadinho ou não, mesmo, às vezes é o oposto. Às vezes é o oposto, mas há sempre essa tendência mais tradicional, não é? Talvez famílias mais tradicionais. Aqui, se tu dizes, não é? Em qualquer família, se tu dizes vou ser artista, os pais torcem o nariz, Exato. ainda por cima aqui em Portugal, não é? Tipo, não vais, está bem, isto passa, isto um dia passa, não passa. No teu caso, bateram palmas. Claro, agradeceram até, que é para dar confirmação. Isto, e eu lembro-me de pensar porquê, porque na altura até pensei, mas porquê? Será que estou a copiar ali na adolescência? Será que estou a copiar? Será que não estou a ser preguiçosa? Não quero pensar noutra profissão? Porque na altura até as pessoas tinham um bocadinho este preconceito que se tu fosses para artes era porque não sabias o que é que havias de fazer. Lembras-te quando tinhas que escolher? Sim. E então eu pensei, será que é mesmo isto? E depois percebi que vem mesmo desta forma de educar, de ouvires, de te ouvires e de permitires conhecer a ti próprio e perceberes onde é que te posicionas. É inevitável, se fazes isto com qualquer criança, as crianças vão sempre tender para as artes, qualquer de nós, não é? Mini adultos, por qualquer um de nós, porque ou é a música, ou é o desenho, é tudo aquilo ou a culinária, seja o que for. São coisas que tu fazes inevitavelmente enquanto criança. Como é que isso se cultiva? Ou seja, tu dizes que partia muito mais dos sentidos, não é? Dentro de ti e depois para fora. Isso na prática, o que é que isso significa? É dar-vos autonomia, respeitar as vossas, tu também falaste da tua irmã, vontades, não é? Como é que isso na prática funciona? Olha, eu percebi isto melhor através dos meus filhos, não é? O Bartolomeu tem 11 anos e a Mercedes tem 6 anos. E quando fui mãe, quando eles deixam de ser bebezinhos, não é? E começam a estar mais atentos ao mundo e a querer interagir mais, comecei a perceber que comecei a aplicar aquilo que fizeram comigo, não é? Portanto, está a aprender a comer, tenho que claramente comer com as mãos, tenho que experimentar, tenho que pôr puré na boca, tirar para o chão, nas bochechas, seja o que for, se vais experimentar. O oposto dos outros pais dizem, não faças isso. Não podes. Não podes, tens de ter toda a paciência, tens de ter dormido muito bem, que é para conseguires ter energia. O que não acontece quando tens filhos pequenos. Claro que não, portanto, pronto, tens de fazer. Mas tu conseguiste fazer isso? Consegui, tive que fazer escolhas, não é? Tipo, tens que estar consciente de onde é que tu gastas energia. Para poderes dar isto aos teus filhos, não é? E ter alguém em casa, neste caso o teu marido, que também. Ex-marido, sim. Pronto, mas o pai dos teus filhos que também se alinha nisso, não é? Sim, claro. Ou não precisa. Outra pessoa não precisa, pode ou não pode estar envolvida também. Depois é muito importante também teres o outro lado, não é? Se ele, por exemplo, é uma pessoa mais racional. Isso também foi bom para dar estrutura, porque senão, se fôssemos os dois assim, não havia limites, não é? Daí os homens arquitetos. Mais estruturados. mas sim, assim tem muito a ver com. Agora vês isso nos teus filhos, não é? Vejo muito isso e vejo. Lembro perfeitamente no Covid, a minha filha tinha tipo 1 ano e tal, ou 2, e eu lembro perfeitamente de estar. Ela estava assim a brincar com as tintas e tal, eu estava tão cansada, eu olho para ela estava. Um arco-íris e depois punha assim o dedo no encarnado e punha assim no olho, ficava assim a olhar, depois ficava a olhar, depois ficava com o olho preso e as pestanas e eu só olhar para ela. Eu não percebi isso na altura, já estava tão cansada e já nem queria reagir, ou se aquilo até estava. Fazia sentido, sem dúvida, mas eu deixei acontecer. Eu acho que no Covid deixei acontecer muita coisa e acho que eles aprenderam imenso, porque também passamos muito tempo com os nossos filhos. E demos-lhes mais responsabilidade também. Eu tenho filhos da mesma idade, eu tenho 3, mas é 11, 9 e 4, portanto também então, passei a mesma coisa, COVID, também sim, passaste, sim. Pronto. E como é que foi o teu Covid? Muito parecido com o teu, provavelmente, mas também com muitas experiências. Sim. Culinárias também. Culinárias, artes, tintas e sim. Com menos paciência do que tu, provavelmente. Sim. Não sei, depende dos dias. Mas eu gostei do Covid. Tens saudades? Tenho.
tenho saudades do Covid. À parte. Estávamos todos ali, quer dizer, não repetia, ou talvez sim, mas noutras condições, mas gostei por causa disso, porque de repente cozinhávamos imenso. Sim. E as tintas e sei lá, a experiência, mais tempo, tudo era possível mais tempo, e mais tempo também com eles nas conversas, que isso é outra coisa muito importante quando estás a educar filhos, ou pelo menos dentro da minha perspectiva, é proporcionar-lhes tempo para eles se aborrecerem, claro, mas também para falarem contigo e para estarem contigo, para porem as suas questões, as suas dúvidas existenciais que eles também têm, por mais pequeninas que possam parecer. E eu reparei que eu tenho reparado que é nesses momentos que eles se vão tornando mais individuais, vão se reconhecendo melhor. É quando se aborrecem e quando estão a passar por certos desafios, não é? Na escola, seja o que for, com outras pessoas, e quando lhes consegues proporcionar esse momento de privado, de one-to-one, em que mãe, aconteceu isto, mãe, estou irritado, mãe, não sei o quê, mãe entra no carro, o que é que foi, mãe? E eu, não me falas assim, como é que foi o dia da escola? Como é que foi hoje o dia de escola? E ele, pois, não sei, aconteceu isto e tal. E falar com eles, para ouvi-los, para validá-los é tão importante. E eu acho que no fundo é proporcionar, promover a individualidade de serem, de se tornarem sozinhos e egoístas. Não é isso, é a sua personalidade, conhecerem-se. Nós às vezes achamos que isso só acontece depois do liceu, não é? E esta parte emocional é muito importante, e eu acho que só é promovida com qualidade se tu estimulares os sentidos. É tudo através dos sentidos, a música, sei lá, tudo. Nós temos esta ideia de que com os nossos filhos, que nós temos meio tocamos os filhos de uma determinada forma e pronto, e conseguimos, enfim, procuramos dar-lhes um determinado caminho, mas eles obviamente não são, além da parte genética e da parte em casa, têm toda uma parte do meio ambiente que é a escola e os amigos, claro. E tudo mais. Isto aqui agora é a passagem para a próxima pergunta. Tu onde é que estudaste? Eu estudei nas Escravas, que era um colégio de freiras, nada a ver comigo, mas aconteceu. Depois fui para o Pedro Nunes. Ali na Lapa. Na Lapa, já não é. Agora eu acho que é o Sagrado Coração. Pedro Nunes? Pedro Nunes, fiquei muito pouco tempo lá, e depois fui para António Arroio e depois para Arco, para a Escola do Arco. Com que idade é que foste para o Arco? Com 19. Sim. E desses todos, antes do Arco, tanto dos outros três, qual é que foi que marcou mais pela positiva ou pela negativa? Olha, pela positiva até foi a seguir ao Arco, que foi na Guerra de Rietveld Academy em Amsterdão, que tive só um ano, mas também como era fora de Portugal, já estava mais focada, a experiência de viver fora, sozinha, fui para lá, não conhecia ninguém. A minha pergunta tem aqui uma rasteira, porque numa entrevista tu admitiste que tinhas uma relação difícil com a escola. Péssima. Porquê? Olha, pela mesma razão que não consigo trabalhar para outras pessoas. E não digo isto do ponto arrogante de sou melhor e sei melhor, é que eu preciso mesmo, eu tenho o meu ritmo para aprender as coisas e para fazê-las acontecer. Às vezes é muito acelerado, outras vezes é lento. Eu era péssima aluna, tinha mesmo dificuldade em adquirir informação com a estrutura que está montada, não é? Para as escolas. Eu precisava que me contassem histórias, hoje em dia é igual. Precisava de associar coisas histórias a coisas visuais ou experiências principalmente. Então o formato de escola não funcionou para mim. E percebi que se calhar por causa disso, por ter ido procurar outras formas de aprender, tenho ali o meu mundinho de como é que as coisas funcionam, não te consigo explicar muito bem. Não, eu percebo. A escola não, a estrutura escola, a forma como as coisas estão feitas não funcionava para mim. Eu só queria mesmo acabar a escola, eu não me dei mesmo nada bem, e quando acabei de estudar foi assim uma libertação. Foi quando fui para o estágio da Lucy McRae. Mesmo no Arco sentias isso? Sentia. Também não era boa aluna. Mas já te sentias mais realizada já. Pelo facto de estares a entrar numa área? Claro, na área.
na área, sim, sem dúvida. E também comecei a criar a minha tribo, não é? Tu de repente tens a tua tribo com os teus interesses, partilhas e já não papas grupos, estás em casa. E isso foi ótimo. Mas tinha mesmo a ver com aquela coisa de chegar àquela hora de fazer aqueles trabalhos E a parte extra-escolar, portanto, amigos e atividades extracurriculares, isso, guardas boas memórias dessa parte? Portanto, depende da escola agora, mas não sei se tiveste pouco tempo em algumas delas, mas naquelas em que tiveste mais tempo. Estou a falar agora antes do arco. Sim, olha, extracurricular eu só fazia mesmo flamenco. É? E durante pouco tempo também. Não seguiste essa carreira? Anos. Não, ainda sei fazer sapateado e tocar castanholas, mas não. De resto não fazia nada. Gostava muito de estar com os meus amigos, mas gostava principalmente de estar sozinha a desenhar. Isso era o que eu gostava mesmo de fazer. E fazias retratos deles, não é? Também assim. E depois dava. Depois dava. Isso já-te uma miúda popular? No desenho, sim. No desenho, sim. E depois vais para o arco e no arco também tens ali uma fase em que estás a tentar, enquanto artista plástica, várias vertentes áreas diferentes, desenho, pintura, e faltava-te ali uma tridimensionalidade, não é? Como é que tu dás esse salto ou como é que tens essa noção de que realmente não o que estavas a fazer em 2 dimensões não era suficiente para ti? Olha, foi num dia, foi mesmo num dia que ele fez ali um clique. Eu estava a estudar desenho no arco e no último dia desse primeiro ano fomos todos para a Feira da Ladra com o professor para desenhar. E por acaso tinham-me oferecido uma caixinha daqueles pastéis de óleo com muitas cores. E eu decidi levar, porque apesar de ser desenho, não era suposto pintarmos, usar cor nem nada. Olha, é o último dia, liberdade, bora lá. Então fiz os desenhos que era para fazer e depois comecei assim, tipo, escondida atrás de todos os alunos a pintar, a fazer a mesma coisa, mas só com pastéis e não sei o quê. E o professor apanhou-me e disse: Branca, isto foste tu que fizeste? E eu, sim. E ele: tu tens que ir já para o 2º ano de pintura. E eu fiquei a olhar para ele e eu, não. E pronto, e depois lá pensei durante o verão, mas sim, mas não. E depois pensei: olha, vou. Tipo, realmente o que eu sentia fazer aquela pintura foi liberdade, outra vez. E portanto vou. E experimentei. E depois, mesma coisa, senti exatamente a mesma coisa. Depois do 2º ano de pintura, no final do ano já estava assim, tipo, acho que preciso de mais qualquer coisa. Tridimensionalidade. E como já tinha tido a experiência de assistir à minha mãe a fazer escultura, e o meu bisavô, que fez o Padrão dos Descobrimentos, eu não convivi com ele, mas tínhamos muitas esculturas em casa. Como é que chamava o teu bisavô? Leopoldo Almeida, escultor. E mesmo a minha avó tinha essa escultura. O meu avô também era escultor, para além de arquiteto. Portanto pensei, eu acho que isto está aqui qualquer coisa a crescer em mim, acho que já estou preparada para sair do papel, para sair das cores. E o que me fez sentido não foi a escultura, foi a joalharia, que não era aquela joalharia tradicional, era joalharia contemporânea, conceptual. Portanto, obras, eram mesmo esculturas, pequenas esculturas com conceitos. Não era o anelinho, a pulseirinha, não sei o quê. Também sabíamos fazer, mas não era isso. E aquilo fez-me todo o sentido. Mas muito consciente que seria difícil, ou achava eu na altura, não é? Nessa altura estávamos em crise cá, e eu pensei, isto não sei se vai acrescentar muito, ou não sei se vou conseguir fazer disto vida, porque isso sempre foi uma prioridade para mim, foi fazer profissão daquilo que eu mais gostava de fazer. Eu nunca quis sentir-me prisioneira do meu próprio trabalho. Há bocado não te perguntei, mas tu disseste que é basicamente do lado da tua mãe que há esta linhagem mais criativa, mais artística. O teu pai também te bateu palmas quando tu disseste que mais ou querias menos seguir. O teu pai é francês, disseste há pouco. O meu pai é francês e tinha uma editora de livros, e ele sempre adorou arte e sempre viveu muito criatividade sem a exercer, não é? Portanto, é uma pessoa facilmente, é muito sensível, pessoa muito sensível.
Mas na altura eu não me aconselhei com ele, também não vivia com ele, não sentia essa necessidade. Se aplaudiu ou não, nunca percebi. Mas também não acho que fosse relevante, porque senão tinha reparado. Mas é isso. E tu passas, passaste ou passas muito tempo em França? O teu pai é de onde? Paris. Não tenho contacto. Sim, não. Vivo cá, mas não tenho muito contacto com ele nem com a família. Portanto, eu sou mais do lado da minha mãe. Mais do lado da tua mãe, portuguesa. Sim. Alfacinha de gema. Adoro. Gostas muito de viver cá? Adoro. Então, quando saíste cá, os teus pais, a tua mãe, quando tu disseste que tenho que sair da minha zona de conforto, vou para Amsterdão, não é? Uhum. Como é que foi essa reação? Foi duríssimo. Foi? Para todos. Para mim, eu cheguei a Amsterdão com 30 quilos de malas, ia para um hostel a achar que ia conseguir casa tipo na semana seguinte. É uma cidade que tem imensa assim, disponibilidade para esse tipo de coisas. Para tudo, não é? Sim, sim. Exato. Eu lembro-me, ao final de 3 meses eu só queria um abracinho, sabes? Porque ainda por cima são os holandeses, são pessoas que não são propriamente abracinhos. Não são, é isso. Eu só queria um abracinho. Eu cheguei lá e nem o Uber ou o táxi, eu já não sei, me levava ao hostel porque eu estava com 30 quilos de malas. Não, isto é muito perto, não é prático, não é rentável. Apanha o metro. E então lá fui eu com os 30 quilos de malas, não sei o quê. Lembro perfeitamente de ligar aos meus avós, que eu era muito próxima deles, a chorar. E depois a minha avó dizia assim: Bibi, mas tu podes voltar, ninguém te obrigou a ficar aí. Mas eu vou ficar. Portanto, fiquei. E demorou a arranjar casa, demorou tudo. Eu ainda por cima era uma pessoa que chegava tarde a todos os sítios, nunca fui pontual, assim, um bocadinho desorganizada, tímida. E ali acho que foi assim um grande crescimento. Foi tipo: não, isto queres levar a sério, estás aqui a sério, pelo teu trabalho, pela tua profissão futura, queres conhecer pessoas novas, já não te sentias bem em Lisboa, vamos levar isto a sério. E cresci muito mesmo. Fizeste lá amigos também? Sim, fiz muitos amigos. Tenho uma grande amiga que é a Jessie, com quem, olha, lá está, grandes podcasts que mandamos uma à outra. Agora deixa-me explicar, porque nós estávamos a falar sobre isso antes da gravação. Tu dizias que fazes podcasts, mas que são podcasts, são o quê? São áudios que fazes no... São. Como é que isso... Privados, que fazes aqui uma espécie de... Conversas... Sim, olá, como é que estás? Então, nem sabes, olha, hoje fiz aquilo e tal, então e que tal? E não sei o quê. Então, não sei, opiniões. O meu e da Jessie, também faço isso com o Miguel, que é outro meu grande amigo que vive em Copenhaga. Mas com a Jessie são conversas mais emocionais sobre o estado. Monólogos, claro, sim. Dizias que duram até 40 minutos às vezes. Já aconteceu. Se puseres todos somares, sim. Já aconteceu. Porque são dissertações, são pensamentos, são conclusões, e como o meu trabalho é muito, eu inspiro muito nas pessoas e na ligação e relação e dinâmica das pessoas, da minha vida e do que eu observo nos outros, eu sempre fui muito curiosa em relação à cabeça das pessoas, como é que aquela cabeça funciona e como é que a ver através das pessoas e estudar, não é? O comportamento animal e humano e tudo. E ela tem o mesmo interesse, portanto, é o fim. Ficamos ali, tipo, conversas sobre os humanos e os animais. Os teus amigos que tu que tens, além da Jessie e do Miguel, são mais de qual fase da tua vida, se é que consegues catalogar? De tudo um pouco. É? Olha, ainda continuo a fazer amigos novos, de todas as idades, de várias nacionalidades. Tenho, sim, muitos portugueses. Alguns vieram através do meu trabalho mais recentemente e tornaram-se bons amigos, outros através de outros amigos. Ou seja, eu adoro conhecer pessoas e tenho tido muita sorte, porque são sempre, ou quase sempre, pessoas que me inspiram. Há sempre ali um clique que consigo identificar: quero ser amiga desta pessoa, ou esta pessoa é uma pessoa para o futuro. E depois mandas um áudio de 40 minutos. E depois logo a seguir. E selas a amizade aí. Adoram. Não, isso é raríssimo. Isso é mesmo só. Mas não dá para toda a gente, nem toda a gente aguenta. Eu também não mando para toda a gente. Mas há assim um grupinho, um nicho de pessoas que adora áudios e que grava áudios
E não é só ouvir, não é? E corre lindamente. E falas ao telefone com essas pessoas? Não gosto de falar ao telefone. Daí claro, a comunicação assíncrona. Sabe o que eu acho que é uma carta moderna? Percebes? É uma carta moderna. Certo. Antigamente as pessoas escreviam cartas, tu lias, demorava muito tempo, não é? Hoje em dia tens a sorte que é tipo 1 segundo. Lês quando quiseres. Vou ler a seguir ao chá, estás a ver? E depois bebes o teu chazinho, ai que gira, ai tá, ele está assim, ele está assado e tal. E depois amanhã vou responder. E então escreves e tal, e coisa, as flores lá fora, a música e não sei o quê. Aqui não, aqui é tipo, estás-te a vestir, blá, 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 blá. E mas adaptar aquela coisa, algum romanticismo do passado, mas estás aqui a transpor para as novas tecnologias. Não é tão romântico. Não. É mais prático. Às vezes estou a conduzir, sei lá, tipo, a cozinhar e ouço Sim, é do dia a dia, o cotidiano. É que eu acho piada que fala-se muito que as gerações mais novas, como os millennials, estava aqui o João aqui a rir-se, é que têm essa tendência para não falar ao telefone. Mas eu acho que isto começou connosco. Acho que a geração de 80. Porquê? Não sei, eu acho que muita gente não gosta de falar ao telefone. Eu também não adoro, não sei. Conheço muita gente que não. Eu acho que já começou connosco. Agora diz que é muito desta geração. Porque era um hábito que não. Não sei. À altura se calhar gostava, também não havia outras formas de falarmos, pois não é? Havia as cartas, mas também isso demorava algum tempo. Era uma necessidade. Acho que hoje tornou-se desnecessário e. Eu acho que as pessoas estão muito ocupadas. Eu acho que parte muito daí. Nós estamos sempre muito ocupados, queremos chegar a todo lado, queremos explorar várias facetas nossas num dia só, não é? Que é ótimo, mas às vezes é overwhelming. E eu falo por mim, eu acordo de manhã excitadíssima com a vida. Estavas-me a falar que hoje é sexta-feira, mas estavas, às vezes é segunda-feira. Mas eu também gosto de segunda-feira. Gostas? Gosto. Não tens aquela coisa do domingo à noite do Sunday Blues, não? Não tenho, imensos amigos meus têm e comentam. Tenho isso. Tens? Tenho. Mas o que é que sentes? Sinto que não queres? Sinto deprimido, mas a segunda-feira não é tão mau como o domingo à noite. É estranho. Achas que estás a sofrer por antecipação? A ansiedade da semana, pois João também. Pronto, isto não é uma questão geracional, isto é mesmo uma questão. Sério? É um estado de espírito, mas. Eu não sei, eu sinto aquele entusiasmo de que vou começar uma coisa nova, sabes? Tipo, estou a fechar o fim de semana, se me está cedo ainda melhor, porque assim começa mais cedo, foi segunda-feira, e não sinto isso, já senti isso antes, mas não sei. Alguma dica que queiras partilhar comigo e com o João e com os nossos ouvintes sobre daqueles que sofrem? Eu acho que tens que programar a tua semana com coisas que te estimulem e que sejam looking forward, percebes? Tipo, coisas que te façam bem, não pode ser só assim, aquelas coisas carregadas, depois vou buscar os filhos e vou para o trânsito, depois vou trabalhar e depois não sei o quê. Não, tens que focar-te nas coisas boas e não sei, vou almoçar com aquela minha amiga, vou àquele sushi ótimo, não sei o quê, e apontas para ali. Não apontes para as coisas que não gostas, senão, claro, óbvio. Estamos aqui a divagar imenso. Vamos voltar aqui à tua vida, que temos aqui a tratar. 2011 nasce a Baguera, como tu já tínhamos falado. Foi um processo que marcou, obviamente, a tua vida. Foram 5 anos. Aprendeste muito. Também, pelo aquilo que eu li, foi um enorme desgaste. Porque ele dizias há pouco também, de uma empresa, seres empresário em nome próprio, ser empreendedor, obviamente que isso traz. O que é que tiras da parte positiva? Antes de passarmos para a parte menos positiva, o que é que tiras dessa fase? Olha, o compromisso, sem dúvida, não é? Isso nós aprendemos sempre quando criamos uma empresa que depende totalmente de ti. Nós, não é? Mas eu também fui mãe nessa altura e isso também foi um desafio, porque de repente estás mesmo a viver a vida real, uma vida mais real, mais completa, com as coisas todas que tu queres, tens de conciliar trabalho com amigos, com filho, com marido, com tudo. Portanto, foi uma fase muito intensa da minha vida, por essas circunstâncias todas e essas escolhas. Mas aquilo que eu aprendi mais foi a tratar de tudo aquilo que as pessoas não veem, da parte toda mais técnica, logística, burocrática, do que é que representa ter uma empresa. O que as pessoas viam era nas redes sociais, não é? Nas entrevistas ou nas campanhas, seja o que for, de lançamentos de coleções.
era aquela parte toda glamourosa, mas depois assim, uma parte do meu dia era enviar encomendas, a produzir as peças, porque eu fazia tudo à mão, a responder aos e-mails. Aí, por exemplo, domingo à noite já não era tão simpático. Pronto. Percebes? Não é porque eu não ocupava a minha semana com momentos que me fizessem sentir livre. Eu acho que é isso, sabes? Às vezes, eu hoje em dia faço mesmo questão de, uma vez por semana, vou ao yoga de manhã e sigo para a praia. Vou para a praia e dou um mergulho e está tudo bem. Às vezes fico ali a secar um bocadinho, outras vezes não. Vou para casa, tomo banho e começo o meu dia. E eu já sei, isso é o momento em que eu me sinto livre, sabes? Estou livre, estou tranquila. Ou ir ao mercado comprar coisas assim saudáveis e diferentes para fazer uma refeição diferente. Esses momentos sensoriais, mais uma vez, onde tu te sentes livre e sentes-te único, que não precisas da aprovação de ninguém, que não precisas de que seja igual ao que o outro faz, são esses momentos que eu acho que são tão, tão importantes. E eu não sentia nada disso quando tinha a Baguera. Não. E disse no fim, sentias-te cinzenta por dentro, que também é uma ótima maneira. É muito visual essa. É mesmo, por causa disso. Não tinha a ver com o volume de trabalho. Eu hoje em dia até trabalho imenso. Tenho outros projetos também para além do meu lado artista plástico. Quais é que são esses projetos? Tenho, olha, juntamente com a minha irmã, nós gerimos algumas coisas de família e depois também gerimos o acervo da minha avó, de trabalho com a Galeria Francisco Fino. E portanto é tudo um trabalho muito mais racional e de risco também, mas super divertido, não é? É criativo e não é? E é o legado da tua avó? Também, sim, claro, óbvio. Um artista incrível. E é um excitamento. Nós agora o Francisco Fino vai levar o trabalho da nossa avó à Freeze Masters em Londres, que é ótimo, e assim um accomplishment gigante para ela, fico muito contente. E isto vem todo de um esforço, não é? De um ser criativo também. Porque nós às vezes achamos que, por exemplo, os advogados não são criativos. Eu acho que são das pessoas mais criativas que existem. As voltas que eles dão. Sim, não sei se isso é muito bom, uma qualidade muito boa para dar a um advogado. Então não é? Tu conseguis ver a perspectiva, várias perspectivas sobre o mesmo assunto, desde que seja justo, não é? Pronto, é isso. Não, claro, e não dentro é da para lei, claro, tem que ser dentro da lei, mas existem sempre várias perspectivas dentro do mundo. A brincar, sim, claro que sim. E isso é super interessante. Sim. Os bons advogados são criativos. É ótimo. E eu admiro muito. E é esse mindset, não é? Se tu aplicares a todo o tipo de trabalho que fazes, é muito bom. E pronto, portanto, hoje em dia tenho imenso trabalho, a minha vida é bastante ocupada, mas lá está, não me sinto cinzenta. Consegues conjugar bem essas diferentes facetas e também a tua vida pessoal? Consigo. Consegues? Consigo. Já percebi, com o yoga é muito importante. Ai, tão bom. E conta-nos aqui a história do fim da Baguera, porque é uma história também, acho que é interessante. Tu chegaste à conclusão que não era isto que tu querias, mas depois não sabias o que é que havias de fazer com a empresa. Nada. Não sabia. Eu, na altura, ainda convidei uma amiga minha para trabalhar comigo na Baguera, Raquel, e ainda trabalhámos durante algum tempo. E depois eu disse: não consigo mesmo, acho que há outras coisas que me estão a chamar, não eu preciso mesmo aqui de uma pausa. E ela continua com a marca. E eu obriguei-me mesmo a parar durante uns meses para perceber o que é que eu queria fazer. Eu estava muito cansada, portanto dei mesmo prioridade a repor-me, a reconstruir-me, não é? Fisicamente, psicologicamente. Não estava péssima, mas estava a precisar. Um semi-esgotamento, não é? Não diagnosticado, mas não. Sim, estava mesmo esgotada. Senti-me esgotada, cansada, desalinhada, principalmente desalinhada. E comecei pelo básico, a alimentar-me bem, a dormir bem, rodear-me de pessoas que fossem positivas, não é? Porque às vezes quando tu acumulas, dizes que sim a tudo, depois já perdes o norte. E depois assim foi assim, foi muito gradual. De repente começou-me a dar vontade de desenhar outra vez. Mas só antes disso, o que eu acho também que tem piada é o facto de tu não queres vender a empresa.
mostra-me também como tu és, ou seja, tu não, é melhor seres tu a dizer porque que eu li, não é? Mas tu não consegui, não viste que houvesse um valor, não conseguiste definir o valor e decidiste dar. Sim, exato. Porque a forma como a empresa foi criada e as ideias por trás, não é? Portanto, todo o design das peças, aquilo que requeria para tu fazeres uma peça à mão, que aquilo era muito intenso, não havia fábrica que aceitasse a produção daquilo, das peças. Eu não conseguia vender isso a ninguém, ou seja, não ia vender um estilo de vida, porque aquilo acabava por ser um estilo de vida, a uma pessoa, um estilo de vida que eu já não, que eu sabia que não fazia bem. No entanto, como a marca já tinha uma certa posição e as peças estavam desenhadas e tudo, dei com toda a liberdade para a Raquel fazer o que quisesse, que de forma a que encaixasse na vida dela de uma forma mais saudável. Eu não estava a conseguir, portanto foi um bocadinho aquele, foi tipo olha, eu criei isto para mim já não dá, mas dou-te sem qualquer exigência ou não preciso nada em retorno, mas cria tu à tua maneira de forma a que te sirva até quando quiseres. Não conseguia fazer isso, não me fazia sentido. É isso, fez sentido agir dessa forma, mas a maior parte das pessoas, ou quase todas mesmo, procurariam ter algum benefício, mas tu... Imensa gente me perguntou isso. Nunca me fez sentido. Não... O que é que isso diz sobre ti? Diz-me tu? Não é que faças perguntas. As pessoas às vezes esquecem. Eu não sei. Acho que diz que realmente agiste de acordo com aquilo que é a tua consciência e é na alma, não é? Não é? Sim. Basicamente isso. Sim. E depois acabas por, quando se passas essa fase mais de desgaste, achei isto também muito interessante. Escreveste uma lista de coisas que te moviam. Posso ler? Não me lembro disso. Diz-me lá. Disso? Mistério, segredos, sensualidade, sexualidade, fragilidade, religião, defeitos. Não te lembras disso? Fez. Internet fica para sempre. As pessoas têm que se lembrar disso. Olha, parabéns, fizeste um ótimo trabalho de casa. Mas então não te lembras disso? Não me lembro, mas claro que sim, claro que sim, adoro. São tudo temas que nós não falamos e que são tabu de certa maneira. Apesar de estarmos tão evoluídos em tanta coisa, continuamos a não querer falar sobre essas coisas, ou a evitar, ou a fingir. Mas são coisas que tu fizeste isso, obviamente, que era para te motivar, não é? Imagino que coisas que estavas numa fase menos boa e continuas a fazer, não, essas listas, reciclá-las. Não faço, já são naturais, às vezes até são abstratas. Eu vejo o meu trabalho fala muito comigo, até me diz coisas que eu às vezes não percebo nada do que é que estou a fazer. E outras vezes tenho que dar algumas semanas para perceber o que aquilo faz espelho comigo. Ou seja, eu nunca preparo, não é? Esta semana agora vou desenhar isto e aquilo. Eu deixo as coisas acontecerem, não é? Vou desenhando, vou criando, e só passado uns dias é que eu percebo o que é que fiz. E esses temas estão sempre lá. É inevitável. É a metamorfose, a transmutação, a sensualidade do movimento, não é? Das emoções. E vais explorando isso. Já não precisas ter isto escrito, ter não, porque um post-it Não, já tive, de facto. Nós aqui no nosso podcast pedimos sempre ao nosso convidado para trazer um objeto que se faça lembrar os anos 80 ou a sua infância. O que é que tu trouxeste? Olha, eu já percebi quando tirámos ali as fotografias que um objeto é assim um bocadinho pouco original. É uma pedrinha. Fantástico. Não é linda? É. Pronto. Não é a primeira vez. É muito original mesmo. Não percebo porque é que disse que é pouco original. Eu também acho. Então estava a ser modesta. Estavas aqui a pedir. É tão pequenina. A validação, sim. Não, mas é. Pronto, então é assim. Eu não me lembro muito bem como é que. Não é a original, mas eu tinha uma pedrinha destas quando era pequenina. Eu acho que foi a minha avó que me deu. Porque isto é a ideia que eu tenho, é a história que vale, porque é o que eu me lembro, não sei se é verdade ou não. Que havia umas revistas daquelas com fósseis e pedrinhas e não sei o quê que podias comprar, fazias coleção. Sim. Eu já não me lembro como é que se chamava, devia ser da National Geographic, não sei. E a minha avó comprou-me isso e eu fiquei fascinada com esta pedrinha e senti-me assim, tipo, poderosa. Senti que tinha um tesourinho,
Senti-me especial, porque era dona de um pequeno tesouro. E então, sempre que podia, andava com esta pedrinha, levava, punha na mochila, olhava para ela, não sei o quê. Ainda era mais pequenina do que isto, mas brilhava, era assim uma coisinha meio irregular. E lembro-me de andar com ela durante muito tempo. Depois perdi, e eu acho que foi há 3 anos. Mas era tipo um amuleto, um talismã? Era uma coisa que, sabes, as crianças quando têm os seus tesourinhos, não é? Tem minhoca que vai Sim. dentro da caixinha com a folhinha e tal, e andam durante uma semana com aquilo até a minhoca morrer. Neste caso era a pedrinha, e eu acho que era muito básico, ou seja, brilhava, era uma pedrinha, era uma coisa que se guardava, e eu acho que me sentia mais sortuda sempre que a tinha. Hoje em dia, eu depois voltei a comprar, porque perdi a outra e encontrei, olha, isto era exatamente o que eu tinha, então encontrei de novo, comprei e está sempre na minha carteira. E realmente sinto-me assim mais segura, mais importante. Mais importante. Sou dona disto, Sim. desta pedrinha. Isso é muito bom. É giro. muito giro e muito original. Eu aconselho. Tu uma vez também numa entrevista perguntaram-te o que é que te ainda falta criar e tu respondeste o resto da minha vida, que é uma ótima resposta. O que é que tu achas que ainda te falta fazer? Achas que ainda podes ter outras carreiras? Quer dizer, neste caso, julgo que estarás ligado às artes. É uma coisa quase o destino, mas isso é a minha opinião depois de te ouvir. Mas o que é que ainda te falta fazer? Olha, eu gosto de pensar que estou em constante crescimento a todos os níveis, e gosto ou seja, não lido muito bem com a impredictibilidade no dia a dia, mas gosto de imaginar que não sei onde é que vou estar no próximo ano. Ou seja, se eu estiver a fazer só escultura, ou se de repente, não sei, a minha rotina for completamente diferente, ou já não estou no yoga, ou os meus amigos são diferentes, de repente, mas desde que seja sempre com esta visão de crescimento de interno, não é crescimento material, mas de expansividade, não é? Se eu garantir que todos os dias as decisões que eu tomo, os passos que eu dou, as dinâmicas que eu tenho, a forma que eu dou aos outros, não é? É uma forma expansiva e livre, estou completamente tranquila para onde é que, eu não sei onde é que isso vai dar, mas gosto da ideia de que me possa levar ao caminho para onde eu tenho de ir, não é? Sempre na direção de uma missão, não é? Que se vai desenrolando ao longo da vida. E aos 80 anos, qual é que será a tua missão aos 80 anos, daqui a 40 anos? Vou estar ótima. Olha, a minha missão aos 80 anos serei avó, espero eu. Se calhar bisavó, não sei. Vai ser dar aos outros. Eu acho que é tão importante nós garantirmos que eu acho sempre que os 50 anos é metade da vida, e até aos 50 anos nós estamos aqui a fortalecer-nos, a ganhar raízes, a tomar decisões, a perceber quem somos, o que é que estamos aqui a fazer. Recorremos a várias, erramos muito também, o que é super saudável, desde que não faça mal a ninguém. E experimentamos muito e enraizamos-nos. E a partir dos 50 anos eu gosto de acreditar que é dar. Já não sei, no outro dia estava a ler um livro e dizia nunca esperes sentar-te, acho que era assim, nunca esperes sentar-te debaixo da sombra da árvore que estás a regar. Ou seja, sim, tu alimentas, vais alimentando. Não esperes nada de volta, não é? Não esperes nada de volta, não é bem isso. Sim, não espera de volta, sem dúvida, mas não daquilo que tu estás a alimentar. Ou seja, vai ser difícil, as coisas demoram um tempo. E é muito importante nós construirmos não para ter o retorno imediato. E esse é o problema de muitas pessoas, não é? Aquele retorno, aquele reconhecimento, aquela coisa. Às vezes vem de outra forma e vem de outra fonte. Estar à espera de receber da mesma pessoa que te deu é muito ambicioso. As coisas demoram ao mesmo tempo. Aqueles conflitos geracionais ou entre pais e filhos não passam muito por aí, porque os pais muitas vezes acham que os filhos deviam ser mais... Claro. Deviam reconhecer mais, claro, e ser mais gratos. Sim, sem dúvida. E por isso é que eu digo dar de forma gratuita. E tu só consegues fazer isso se estiveres bem enraizado, não é? Bem regado, bem
estruturado. Mas acho que sim, acho que vem muito daí e acho que há uma expectativa muito grande. Mas não é só entre pais, é mesmo nas relações, às vezes de amizades ou relações amorosas, existe essa expectativa que não deixa de ser competitiva, não é? Que é muito, se eu dou, também tens que dar. Se a minha linguagem de amor é esta, a tua também tem que ser. E às vezes fechamos os olhos a outras coisas que são tão importantes, não é? A forma de dares, da tua forma de dar não tem que ser igual à do outro. E nem no mesmo tempo, pode vir anos depois. E por isso eu gosto de me imaginar, a partir dos 50, a poder dar sem estar quer dizer, até lá vou dando, claro, sempre. Mas gosto de ver-me como uma mulher abundante que já não espera, que dá. Portanto, aos 80 anos vou estar magnífica. Magnífica. Não é? E magnânima também. Branca, porquê é que a geração 80 é a melhor de todas? Olha, eu tenho duas respostas. Uma é, primeiro, e reparei nisto, até ficar mais alerta sobre isto, depois do apagão, que percebi que a forma como geri aquilo tudo, até com os meus filhos, a tranquilidade toda, não há internet, não sei o que, olha, vamos para o carro, ouvimos o rádio, não há não sei o que, as velinhas, não sei o quê, pronto. E a forma dos meus filhos reagirem foi tão tranquila e tão boa que eu percebi e comentei com outros amigos meus. Realmente estes miúdos já passaram por muita coisa, não é? Estes terremotos e as coisas e as tempestades COVID, e tal, os Covids e não sei o quê, e estão tranquilos. Podiam estar muito pior, não é? Mas estão tranquilos. Eu acho que passa muito pela nossa capacidade de flexibilidade, não só porque também vimos de uma geração que não teve logo contacto com estas coisas digitais desta forma tão extensa e intensa, metade nem existia, mas também porque assistimos aos nossos pais, aos loucos anos 80, não é? E às consequências talvez da falta de regras, não é? E de um tipo de abundância diferente. E conseguimos ganhar, mas não a vivemos, ou seja, conseguimos ter perspectiva para perceber o que é que se deve fazer e o que é que não se deve fazer, não é? E portanto tornámos-nos seres muito mais flexíveis. Eu penso que a geração dos nossos pais é uma geração muito mais comprometida no geral, mas menos flexível. E nós se calhar somos um bocadinho menos, não é? Mais flexíveis e menos comprometidos. A geração a seguir, pronto, vai por aí fora, tudo um bocadinho na direção da liberdade, penso eu. Mas acho que é melhor por causa disso. Eu sinto isso. Não tanto só por causa dos digitais, que eu sei que é uma resposta assim mais imediata, mas por termos visto o que é que significa a loucura da liberdade, não é? De certa forma, dos anos 80, da expressão, e talvez de alguma falta de limites, e conseguirmos perceber as consequências disso para o bom e para o mal, e podermos tomar as nossas decisões, penso eu. Mas isto em tudo, no trabalho, nas relações de amizade, amorosas, na forma de lidar com o nosso corpo também, não é? Sermos saudáveis, não sermos saudáveis, as consequências, os nossos pais comiam isto e aquilo quando eram miúdos, ou não sei, não é? E hoje em dia estão assim, se calhar é por causa de, pronto, conseguimos tirar resultados, mas isso é sempre de geração para geração, não é? Mas aqui noto muito este lado de... Achas que os teus filhos vão ouvir este podcast e vão concordar que a geração 80 é a melhor de todas? Não. Achas? Então. Claro que não. Não tem. Nem que seja pela música. Exato. Ou os maços, que eu adoro. Olha, muito obrigado, Branca, obrigada, por ter estado aqui no Geração 80. Foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigada. Obrigado. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, a produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Matilde Fieschi. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.